Bom, é, pra vocês esse vídeo vai estar parecendo até que bem normal, mas eu cochilei demais, eu não dormi direito à noite. Vida de estudante, né? Feriado entre aspas. Fiz uma redação no meio do feriado. Vou ver como que é que eles vão corrigir ela, dependendo se eu for bem ou não, eu trago aqui pra mostrar pra vocês. Daí eu digitalizo ela, tudo, bem certinho. Só que eu acabei indo dormir tipo 1 da manhã ontem. E levantei às 5 pra ir pro curso. Então eu tava bem cansado mesmo. Acabei almoçando muito e capotando o sono, mesmo com meu pai em casa. Agora tamo assim, café. Ainda docei demais isso daqui. Vamos só ver aqui se tá tudo ok, tudo ok. Bom, vou fazer de novo aquele esqueminha de trás pra frente. Então nossa última aula hoje foi de física. Não tem muito o que falar porque hoje foi uma revisão sobre ondulatória. Então acabo discorrendo muito o assunto, eu já falei em outros vídeos, então não vou voltar nesse aqui. Mas em resumo é as... Espera que ficou muito alto esse áudio aqui. Baixa. Baixa. Isso aqui não era pra estar tão alto, desculpa. Aí, acho que agora acho que tá bom. Disfarce aí, nada aconteceu, tá? É... né, da aula lá. Tem três coisinhas que dá pra falar sobre a ondulatória. Ou ela é absorvida, né? Ou a onda bate no obstáculo e não acontece nada. Então o obstáculo absorve ela. Que também é o motivo na questão de luz, porque a roupa preta esquentar mais no sol. Não é exatamente ela que esquenta no sol, ela absorve mais os raios infravermelhos do sol, porque o preto absorve todas as cores. Então, essa é a ideia. Absorção, reflexão. Reflexão? Reflexão, ela bate e volta, né? Daí a mesma velocidade de ida é a velocidade de volta, o que causa ressonância ou eco. E também tem a refração, que no caso ela quebra, ela se espalha, podendo atravessar o objeto e por aí vai. Acho que seria mais isso daqui de importante que eu podia falar da aula. Daí, espanhol, a gente viu alguns falsos, não seria exatamente falsos cognatos, sobre advérbios, que no caso é complicadinho. Não é que é complicadinho, pera, deixa eu afastar aqui que eu acho que tá muito alto. Agora acho que ficou melhor, né? Não tá passando ali de 20. Tá. No caso assim, são os advérbios. Em cima, perto, longe, claro, dúvida. Tipo, são palavrinhas assim, que são um pouquinho meio chatinhas mesmo de falar. Mas, tipo assim, dos que eu tenho aqui, acho que seria o cerca, né? Que é perto. Então, a cerca do hospital. Não quer dizer o muro do hospital, quer dizer que perto do hospital. É essa lógica. Pronto é logo logo. Então o vestibular é pronto. Não sei se essa colocação teria certa. Mas tipo assim, o vestibular é logo logo. Então essa é a ideia. E daí os diferentes solo. Tem o solo de com acento, que é somente, e o solo sem acento, que é de sozinho. Então, somente vai acento em solo de sozinho, de somente. É bem fácil de marcar isso daí. Na dúvida, substitui todos os solo por somente. O que não der certo, troca por sozinho. Daí vai dar certo. Tá. De espanhol é isso.
Bicho, que sono. Nossa. Opa, caiu aqui. Ai, ai, tá, isso aqui vai demorar. Química A. Polaridade das moléculas. Polaridade das moléculas é um tanto quanto intuitivo, né? Mas pode cair algumas pegadinhas, mas também não é um conteúdo que eles peçam bastante. Química A, no caso, eles pedem muito difícil, porque a maior parte do que poderia envolver química A, eles colocam em química C, sobre as perguntas, então não é lá aquelas coisas. No caso, a diferença entre polar e amolar. Polar e apolar, não amolar, foi mal. Amolar é a faca que eu tô. Falei que eu tô com sono. Ai, deixa eu até. Nossa, até esqueci de fazer isso até. É pouquinho, mas clareia a minha cara. Tá. Polar, no caso, daria pra dizer que ela tem um polo magnético. No caso, assim, a molécula da água. A molécula da água todo mundo sabe que tem um polo magnético, né? Então, é por causa que ela é troncha. Vou colocar entre aspas aqui. A molécula da água é troncha. Né? Tipo, ela não fica retinha, ela fica tortinha. Pode ver que nas representações de H2O é o círculozão e duas bolinhas aqui embaixo. Por quê? Por causa de N motivos aqui da química A, que eu no caso não vou lembrar, porque também não é lá aquelas coisas que caem. Mas toda, toda molécula angular e piramidal, ela é polar. Para ela ser apolar, ela tem que ser. Como que é o nome? Quando tem dois do mesmo elemento. Tipo H2, que é H com H. Eles se atraem e se puxam na mesma força, então ela não tem polaridade. E acho que, de verdade, o que eu pode ser que ajude é a questão que é de dissolver. Então, substância apolar só dissolve substância apolar. É a regra. E você sabe que a água é polar. Então, a água tem polaridade. Então é só pensar. O óleo dissolve na água? Não. Opa. Então o óleo é apolar. É... Petróleo dissolve na água? Opa. Não. Então petróleo é apolar. Deixa eu ver aqui agora um líquido que dissolve aqui na água. Detergente. Detergente é polar. Dissolve na água. Entendeu? Vai nessa lógica aí que como a maior parte das perguntas são conceituais, você acerta, tá? Deixa eu dar um pause aqui pra tomar um café. Ai, ai. Cafezinho gostoso. Matemática, no caso eu fiquei um pouquinho perdido, porque como eu faltei semana passada, acabou sendo assim a introdução do conteúdo novo, mas eu tô de boa. Foi um conteúdo bem de boinha, que no caso é quando a incógnita está nos expoentes. Falei bonito agora. Não é muito difícil, é só, tipo assim, sumir com o que está acompanhando a incógnita, transformando, tipo, no caso assim, tá, é, 2 elevado a 2x, mais, e daí uma caralhada de conta. Você pega o 2 elevado a x, separa ele, transforma ele em y, que é a mesma coisa de y elevado a 2. E daí depois você trabalha com iguala e passa para um lado, multiplicando, passa para o outro, dividindo. Dependendo de como for o professor que fizer a tua prova, ele pode ser muito amigo ou muito FDP. Como assim? Muito amigo. Ele vai colocar uma que com matemática básica você resolve. Muito FDP, você tem que saber Bhaskara. Então, depende muito disso.
Acabou a gente mexendo com o exercício também. Mas só pra você ter ideia. É uma coisa do tipo assim. 5 elevado a x menos y igual a 1 sobre 125 avos. E 3 elevado a x mais y igual a 243 avos. O que você faz? Você decompõe. Então, 1 sobre 125 é a mesma coisa que 5 elevado a menos 3. Menos, ele se torna uma fração, 3. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Essa é a ideia. Daí, estando tudo na mesma base, corta as bases. Simplifica os lados. Fica 5 x a menos y igual a 5 a menos 3. Corta os 5, fica x menos y igual a menos 3. Mesma coisa lá no 3, só que no 3 tem que decompor ele um pouquinho mais, que se não me engano é 3 a quinta. Então fica x mais y igual a 5. O que você faz? Acha a fórmula, acha a resposta. Então, se você tem ali dois sistemas, você faz a relação dos dois sistemas. Normalmente você soma um ao outro, tentando sumir com uma incógnita, iguala tudo, acha a resposta de uma, volta em uma das opções, substitui e completa a questão. Gente, desculpa esse videozinho aqui ficar ruim aqui, tipo, já são quase 5h30 já e eu tô bem atrasado na questão de gravar, porque eu cochilei demais mesmo com meu pai em casa, acho que ele também cochilou, só que como eu não vi, eu não vou poder cobrar ele. Que maldade. Tá, matemática foi. Daí aqui, nossa, já estamos já na primeira aula. Geografia é uma das aulas que eu mais gosto de discorrer, porque eu acompanho bastante o professor. O professor. Como que é o nome? Ele puxa bastante assunto comigo. Não seria exatamente isso que eu queria falar, mas vai isso daí mesmo. Então eu acabo participando bastante das aulas dele e acabo anotando poucas coisas. Mas teve umas horas que a gente tava falando até sobre correntes marítimas, que era um tema importante sim da aula. Só como eu tava participando, eu não consegui copiar direito. Mas que eu lembro é tipo o motivo. Não, aquilo lá era diferente. O que influencia a época de chuva e de frio. De chuva e calor, alguma coisa assim, da chuva quente e chuva fria. Agora, eu lembro que tem a ver com a corrente marítima. Se a corrente marítima é fria, não chove. Ela tem que estar perto do Equador para se esquentar a corrente marítima, para daí começar a chover. É bem lógico, esquenta, vai evaporar mais água, o que vai fazer tudo chover. Vamos ver. Tá. Daí ele falou aqui da altimetria, que nada mais é do que o estudo das altitudes no Brasil. Feito por satélite, daí o professor acabou contando a história do satélite. Meio que ele é mais velho do que qualquer satélite. Ele tem mais ou menos a idade da Rainha Elizabeth, falecida, que Deus a tenha. Ele classificou o Brasil em a área da região do Brasil em dois planaltos. Planaltos da Guiana e Planalto Brasileira. No meio desses dois tem a planície amazônica. O escudo dos dois é o escudo cristalino, né? E são planaltos sedimentares. Sobre o Planalto Brasileiro, ele é dividido em Central, Atlântico, Meridional e Nordestino, né? E o professor não falou nada de muito importante em questão de decorar das alturas, nada. Boa parte disso daí é questão, tipo, pelo menos pra mim é básica. Que é tipo assim, assiste jornal, você vai entender um pouquinho sobre ciclone, anticiclone, qual que gira pra cada lado e tal. É só pensar, o ciclone vai atrair as coisas pro centro e o anticiclone vai jogar as coisas do centro pra fora. Então é só pensar nisso. Que no caso daí são lá
alta pressão e baixa pressão, né? O vento sempre vai ir da alta pressão para baixa pressão. Então a alta pressão causa um ciclone, um anticiclone, no caso chamado aqui nessa região de anticiclone tropical. Quando é baixa pressão, cria um ciclone tropical. É bem facinho de ver, uma semana assistindo o jornal você já entende alguns dos conceitos. Daí o professor deu uma iniciada aqui começando a falar de clima, que no caso o clima ele tem duas características principais, que são os elementos e os fatores. Os elementos eles caracterizam o clima, então no caso é pressão, temperatura, umidade, a velocidade do vento e por aí vai, são coisas que caracterizam. São fatores modificam os elementos. Altitude, quanto maior a altitude, menor a temperatura, portanto, menor a pressão. Latitude, quanto mais afastado do Equador, mais frio vai ser. Massas de ar, uma massa de ar polar vindo para a região do Brasil. O que significa? Quer dizer que está vindo frio, está vindo ar gelado, ar seco e gelado. Então são essas coisas aí que influenciam. Gente, eu queria ter explicado bem mais essas aulas, nem que amanhã eu retome, mas eu tava muito cansado mesmo. Foi mal, gente. Acho que é isso. Acho que é isso mesmo. Bom, obrigado, gente.